Estou aqui com a produtora Selene Marinho. Essa é a nossa terceira tentativa de gravar com vocês, porque a gente fez uma live hoje, dia 1º de dezembro. A gente fez a live, estava quase no final, mas aí caiu. E aí depois a gente não conseguiu salvar a live que a gente tinha gravado, então a gente combinou de fazer essa conversa. E aí vamos repetir para vocês, que foi um papo muito legal e importante. E é isso, Selene, feliz que vamos... olha, muito feliz, eu não canso, a gente pode ficar aqui a noite toda, porque a gente vai fazer e vai ser incrível, porque estava uma delícia. Aliás, quero agradecer quem estava, né, quem ficou ali, que estava muito gostoso, assim. Enfim, fomos atropelados aí pela tecnologia, meu celular começou a dar problema, mas tudo certo, estamos aqui, vamos lá. E estava uma delícia, viu? Vou até repetir minhas perguntas, gente, para a gente não... Então, eu já começo também agradecendo, que eu tinha falado para a Natália, que assim, é muito raro, né, um convite para uma entrevista, assim, né, para uma conversa com um produtor. Normalmente as pessoas chamam a equipe artística, né, normal, atores, diretor, e é muito raro, assim. Então, tanto é que era a minha primeira live, né, que eu falei, eu nunca tinha feito live mesmo. Então, assim, muito obrigada e é muito bacana porque é uma profissão ainda muito desconhecida, né? Ou ainda pouco conhecida. Exato. Então, foi muito bacana. E aí, com a responsabilidade que o último foi o... Leopoldo Pacheco. O último foi o Leopoldo Pacheco. Olha só, gente. Depois do Leopoldo Pacheco, eu. Não, e a gente comentou também na live como é importante o público, né? Assim, ter o conhecimento das regras que envolvem o teatro. Porque, como a gente falou, isso gera curiosidade, né? Gera a vontade de assistir aquilo e você assiste de uma forma ativa, né? Você não está só passivamente assistindo a um espetáculo. Você sabe o que você está vendo. Então, por isso que eu quis muito trazer a Selene aqui, quero cada vez mais trazer os bastidores, né, do teatro, a produção, as etapas todas, até entrar em cartaz. Então, vamos começar. Muito bacana. Vamos lá. Vamos lá. Como você se interessou pelo teatro e como você foi, né, para esse caminho da produção? Como você se tornou essa produtora incrível? Bom, incrível né? Enfim, a gente trabalha, né? A gente trabalha muito, né? Assim, rala, mas eu comecei no teatro em 1979 como atriz, que eu acho que, como a maioria dos produtores, talvez ainda comecem. Hoje já a coisa mudou um pouquinho, porque tem cursos de formação, né? Antigamente não tinha. Então, eu comecei em 79 como atriz, trabalhei uns 10 anos, era o que eu tinha pensado, era o que eu queria, né? Como profissão para o resto da minha vida. E aí, eu trabalhei aqui, eu comecei aqui em São Paulo, num teatro chamado Teatro Nidia Alice, né? Nidia Alice é uma falecida, ela morreu há uns 5 anos, e depois ela se dedicou a lecionar, né? Ela dava aulas para teatro, acho que ela no Célia Helena, em FAP, eu não me lembro exatamente bem, mas eu conheci a Nídia como diretora, né? Não conheci a Nídia como atriz, mas ela foi uma atriz da época do TBC, foi casada com o Sérgio Cardoso, né? E depois depois da direção de teatro, ela começou a dar aula e, enfim. E aí a Nídia, naquela época, ela fazia seleção de atores. Então, eu comecei por ali, me profissionalizei ali. E na verdade, eu comecei em 79, eu acho que em 78 que a profissão foi reconhecida. E que aí nasceu o tal do DRT, foi bem naquela época mesmo, né? E aí depois eu fui para o Rio. Meu primeiro marido foi convidado para fazer parte como produtor da TV Educativa. E aí nós fomos, eu já queria novos horizontes, eu queria novas histórias. Sabe quando você está assim, vamos mudar a vida, né? Jovem, 20 e poucos anos, aí fui. E aí eu trabalhei na TV Educativa durante um bom tempo, fiz parte do elenco da TV Educativa e também aí comecei a fazer teatro. Eu levei daqui um infantil, porque eu falei, bom, lá a gente não conhece ninguém, eu levo o infantil para a gente começar alguma coisa, né? Era um infantil que a gente tinha feito aqui. E assim foi, na verdade, eu não estava nem me dando conta de que assim eu estava começando como produtora. Eu nem, né, como eu falei, eu não lembro de chamar o nome produtor. Eu era uma atriz que fazia tudo,
né? Era muito comum isso. Os atores se resolviam, né? Eles faziam, eles realizavam as produções. Então, eu comecei a produzir e também estar no palco, mas isso me angustiava muito. Eu não sou uma pessoa, como a gente comentou também, tem pessoas que conseguem esse tipo de coisas, ser ator e produtores ao mesmo tempo. Isso eu não conseguia. Eu achava muito ruim. Aí eu comecei a pensar, bom, na próxima peça, próximo espetáculo, próxima produção, eu quero ou estar no palco ou estar na produção. E eu pensava, eu quero estar na produção, porque eu quero criar uma história aqui, né? Então, se eu não estiver na produção, eu vou ter que contratar alguém, porque, na verdade, foi por pura falta de recursos mesmo. Eu não contratei ninguém para fazer isso, não tinha dinheiro, não tinha recursos, então eu fiz. Uhum. E aí foi, e ali eu percebi as pessoas, né? Eu chegando no Rio, eu conhecia pouca gente, as pessoas começaram a me conhecer daquela, né? Produzindo o meu espetáculo. Então começaram a me chamar muito mais para fazer exatamente isso do que como atriz. Eu estava lá na TV, tudo tinha que fazer alguma participação, uma coisa ou outra. E eu falei, ai, peraí, então isso aqui pode ser uma profissão. Eu não tinha me dado conta. De alguma forma, assim, das pessoas sempre... Na época, sim. Na época, sim, porque começaram a me chamar muito. Eu lembro que eu cheguei até a recusar e eu fiquei assim, entrei numa crise, né? Que eu falei, eu quero ser atriz, eu não quero. Eu não sei se eu já falava produtora, talvez sim, mas eu não quero isso assim para mim. Não é isso que eu pensei. Mas eu acho que era uma crise, mas eu desconhecia as possibilidades. Então, eu entrei nessa crise, tanto é que eu não trabalhei mais para as outras pessoas e comecei a produzir, continuei produzindo as minhas próprias peças. Mas eu percebia que alguma coisa tinha mudado. Porque a produção, assim, eu acho que a produção ela tem infinitas possibilidades, mesmo. Eu acho, sinceramente, assim, na minha opinião, tá, que é muito mais difícil ser um ator do que ser um produtor. Não é difícil. Você tem menos possibilidades. Se um ator não é um produtor, por isso que a gente abre muito aquelas oficinas que eu fiz com o Sérgio Mastropasso, tudo que o ator hoje em dia ele tem que ter um mínimo de noção de produção, porque se ele não se produzir, ele vai ser um ator que sujeito a convites, né? Ele vai ficar esperando convites. E você imagina quantos atores tem no mercado? Quantos atores as escolas de teatro colocam no mercado anualmente? Você vê isso, a gente não tinha falado. Exato. Né? Quantos atores... Agora, que eu acho até eu tinha te enviado nas perguntas e eu acabei não fazendo na live, mas é possível aprender a produzir, assim? Porque muitas pessoas falam, a produção se aprende na prática. Mas a gente tem visto, né, cada vez mais cursos de produção. Você acha que é possível eu conseguir me tornar um produtor, enfim, com aulas? Eu acho que sim, mas você vai ter que ter a prática. Estou tentando pensar numa profissão que é assim também, sabe? Você aprende muita coisa, mas chega na prática, nossa, direito, sabe? Parece que acho. Eu fiz direito. Então, aí você vai se deparar, né, com as coisas do dia a dia que você vai falar, meu Deus, isso não me ensinaram na faculdade. É mais ou menos assim. Eu acho que no curso de formação eu não fiz nenhum, né? Então eu não sei, mas hoje realmente é fundamental. Hoje qualquer tipo de profissão, né, tem a formação. E eu fico pensando, mas que a pessoa ela tem que ir para a prática mesmo, ela tem que, sei lá, começar como estagiária, tudo que ela chega na hora. Com certeza os cursos de produção eles podem até ensinar todo, né, enfim, toda uma gama de coisas que um produtor faz, mas a prática é que vai te mostrar os problemas, né? A gente vive problemas muito, muito peculiares, né? Com certeza uma faculdade não vai mostrar determinadas coisas que você se depara, né? Assim, que você, meu Deus, e agora como é que eu saio dessa? Né? Sabe assim? Isso sim a vida te ensina. Talvez em todas as profissões, né? Eu não sei se é só na minha, eu falo um pouco do meu mundo, né? Eu acho que o produtor, ele se faz mesmo na prática. Mas, por exemplo, quando surgiu a profissão de ator, né? Que quando foi reconhecida a profissão, eu lembro que havia uma discussão assim, mas escola para ator? Ou nasce ator ou não nasce ator? Olha só para você ver a discussão da época.
ou nasce ator ou não nasce ator. Vai aprender a ser ator na escola? E a gente vai fazer o quê? Mandar Dercy Gonçalves e o Grande Otelo para a escola? Nossa! Não é? Então, assim, se você é um pouco assim, como é que mas realmente você faz um ator, mas é outra, né, outra coisa, claro, se ele vai ser um bom ator, se ele vai ser enfim, como é que ele vai se desenvolver ali, é uma outra etapa, né? Eu acho que a escola é fundamental. A escola é fundamental por várias razões e também porque ele vai trabalhar com pessoas do mercado, né? Isso é fundamental. Os professores são os diretores, e ali você já começa um relacionamento. Uma pessoa que não faz escola, você imagina uma pessoa que. Acontece muito de gente falar comigo assim, mandar, o meu sonho é ser atriz. Eu moro não sei aonde, eu não tenho acesso a nada. Olha, é uma dor no coração, porque eu não sei nem como falar com essa pessoa. Eu sempre falo, olha, procura grupos de teatro, né, na sua cidade, mas você vê que a pessoa está tão desamparada, ela está tão perdida, e uma escola, né, 3 escolas aqui de São Paulo, você vê quem são os professores? São os diretores, né? Então, isso é bom, além da questão da técnica, né, da história, tem essa questão da relação também. Sim, Né? e é muito. Eu não lembro com quem eu conversei isso em uma das lives, mas eu acho que foi com o Chico Carvalho que a gente comentou do número de faculdades e cursos e como isso também o lado bom e ruim disso, né? Porque aí isso gera muitas possibilidades e a coisa fica, parece que muito solta e tudo mais. Então, e é muito diferente, né, de antigamente, em que não haviam escola, assim, que os atores aprendiam na prática, né? E a mesma coisa com a produção, eu acredito, né? Exatamente, eu acho que é bem parecido. Aliás, você falou uma pessoa que eu acho maravilhosa, né? O Chico Sim, Você sabe que eu estou fazendo a transmissão, né, para o sim, Pernambuco Quarto, né? É uma das coisas que surgiu na pandemia, né? Essa coisa de transmissão, gravar, né? E o Chico é um dos... Nossa, que ator, né? Aquele, assim, e que menino inteligente, né? Falo menino porque ele é jovem, né? Menino inteligente, culto, é sensacional essa visão dele de mundo. Ele é engraçado, né? O jeito que ele fala de sim. DRT é muito engraçado, né? E Mas eu, é isso, mas é isso, a escola é bem por aí mesmo, assim. A quantidade de escolas é assustadora, sim, é eu acho assustadora. que isso engata um pouco naquilo que a gente conversou também, da questão do público, né? Que eu perguntei na live para a Silene. A gente estava comentando sobre essa questão que antigamente ia-se, né, em busca do público, então, por listas telefônicas, e você pregava, como chama que você contou? Lambi-lambi, eu chamava É, de Lambi. lambi-lambi. Eu não sei se é um termo do Rio, né? A gente chamava de lambi-lambi. Sabe aquele cartaz grandão? Sim, você Sabe um colava. cartaz? Eu tinha uma cola, a gente fazia uma cola uma cola no fogão mesmo. Era farinha com não sei o quê, com não sei o quê, num balde. E aí levava aquilo, e aí você passava na parede, embaixo dos viadutos, passava embaixo, punha o cartaz e passava em cima. Ou então contratava alguém para fazer isso, mas quando a gente tinha dinheiro era a gente Sim. mesmo, né? E aí essa busca, né, pelo público e essa na tentativa, né, de levar cada vez mais pessoas. E aí eu perguntei mas com essa vida em que vivemos agora das redes sociais, né, em que a gente tem um acesso a pessoas de diferentes lugares e um número maior, né, a gente consegue ter um alcance muito maior, se não seria contraditório, porque antigamente, hoje em dia as pessoas falam, antigamente o teatro tinha mais público, antigamente as salas estavam sempre lotadas, a gente fazia teatro de terça a domingo, 3 sessões sábado, 2 domingo, eu já ouvi muito essa frase aqui, e aí eu perguntei, então não é contraditório, assim, como que hoje, com essa possibilidade das redes sociais de alcançar tantas pessoas com mais facilidade, por que hoje o teatro está nesse lugar, de alguma forma, restrito, né, a um certo ciclo de pessoas e também um pouco em decadência, como a gente ouve, né? Claro, são opiniões, mas a gente já ouviu muito isso, que o teatro não está numa boa fase. Então, Sim, eu acho que a gente falou bastante, né, disso, eu acho muito interessante é contraditório. Eu posso dizer assim, tem várias razões, eu acho, assim, né, no meu ponto de vista. Nós tínhamos menos opções, como eu falei, por exemplo, o teatro infantil fazia parte da vida de uma escola, da vida do ano letivo, né? Então, por exemplo, uma escola de crianças, jovens, fazia parte do ano levar 1 ou 2 vezes ao teatro.
Então, isso já fazia na cabeça da criança uma coisa, ela crescia sabendo que ir ao teatro é uma coisa de um cidadão. Ele vai ao teatro, como ele compra um livro, como ele entra, como ele vai no cinema, como ele. Então, isso fazia parte, né? Isso era normal. Isso foi acabando, outras opções foram chegando para as escolas, a fazendinha, o shopping, sei lá, o castelo da não sei o quê, não sei, tinha umas coisas assim. E isso foi. Tem outras questões também, tem uma coisa financeira. Eu lembro que de um período que os ônibus ficaram muito caros, que tinha ingresso mais ônibus. Enfim, várias questões, assim. Tudo sempre ameaçou o teatro. Eu lembro que eu parei uma vez, muitas escolas a gente cancelou por conta da meningite. Eu já passei por outras doenças também. A gente cancelou tudo. Não foi como agora, obviamente, né? Mas, assim, e aquilo que é muito importante é como a coisa mudou. A nossa população aumentou, né? Claro, aumentou muito. E hoje, no teatro, né? Novamente falando, o teatro da Nídia era um teatro de 800 lugares. A gente não dizia que era um teatro grande. A gente não falava, era um teatro. Hoje em dia, 800 lugares, qual o produtor que coloca uma peça num teatro de 800 lugares? Né? Como o Raul Cortez é 600 e pouco, se eu não me engano, já é um... Né? Você tem que ter muita coragem, tem que ter, enfim. Então, assim, as coisas mudaram muito. Um teatro de 200 lugares, antigamente, era um teatro pequeno. Hoje não, é um teatro médio. Pequeno é aquele teatro como o Viga, né? Um teatro mais intimista, não tem mais, não existe mais. O núcleo, né? Uma coisa mais intimista, assim. Então, assim, as coisas mudaram porque tem muitas opções, mas eu acho que principalmente porque que a gente seguiu um rumo muito triste, né? Assim, a gente está num país que não se privilegia, nunca foi o mais importante, né? A cultura nunca foi prioridade no nosso país, mas agora ela além de não ser prioridade, ela virou quase que inimiga, né? A gente está numa fase política que é a pior de todas. Eu considero talvez até pior do que a ditadura, mas assim, claro, a ditadura matou pessoas, torturou, não é em relação a isso, é que na ditadura a gente sabia bem quem era o inimigo, as coisas eram muito claras, nós estamos desse lado e os militares e quem é da ditadura está desse lado, a gente sabia. E hoje é tudo muito misturado, é tudo muito estranho, você não sabe, é esquisito. De repente aparece, né? Assim, porque eu considero uma pessoa da área de cultura ou da nossa área de teatro que apoia isso que está aí, é quase uma coisa doentia, né? É impensável. Então, assim, a gente está num período muito difícil. Né? Então, assim, não é prioridade, acho difícil, pode ser que o Brasil mude, eu não sei. Mas, assim, essa questão assim, é cultural e é muito... onde que você começa, né, a fazer o público de teatro? Em casa, na escola e talvez em sociedade com os amigos. Né? A gente até comentou aquilo, que eu falei, você faz teatro, mas você tem amigos de outras áreas. E aí, com certeza, os seus amigos das outras áreas ouvem você falar que teatro é bacana. E vão ao teatro, porque falam assim, poxa, e aí, de repente, indo ao teatro, eles gostam. Poxa, teatro é legal, né? Assim, você tem que apresentar, porque se a pessoa não conhece, por exemplo, eu sei de casos de teatros em bairros, em espaços cênicos, em alguns locais, que as pessoas nem sabem o que é aquilo que tem ali, as pessoas que eu digo na vizinhança, porque aquilo não é delas, elas passam por ali, mas é algo estranho, tem alguma coisa acontecendo ali dentro, que não é meu, que não faz parte da minha... ela não se apropria daquilo porque ela não se interessa, para ela não conhece, ela desconhece. Então, assim, o que a gente tem é cada vez menos público em teatro, e isso é uma realidade, porque eu vou falar para você também, essa coisa de antigamente, ter muito público também, é muito, assim, tem umas histórias, claro, mas a gente aumenta, né, as histórias. Não, fiz a temporada lotada, mas a Nídia mesmo contava que no TBC, quando eles colocavam uma peça e o negócio ia mal na primeira semana, eles já tiravam. Entendeu? Assim, então você só ficava com peça que dava público. Então, eles colocavam.
e sempre tinha aquela coisa, será que vai? Sempre é um mistério, né? O público vai gostar ou não? Tinha uma questão um pouco da crítica, que tinha uma certa relevância, né? Ainda tinha um público que ia por causa da crítica um pouco. Então, assim, às vezes eles falavam assim, essa peça vai pegar. E acontecia o contrário, não pegava. Mas é assim, na primeira semana, no máximo na segunda, eles já viam se ia ser sucesso ou não. Começou a ser fraquinho, tira e coloca outra. Então, assim, você entende? Não dava nem tempo, eles tinham um repertório. E Legal você, aí. você vê alguma possibilidade de mudança desse cenário, assim? Quais são suas expectativas? Existe alguma coisa que a gente possa fazer, assim, palpável e concreta, que a gente possa articular enquanto classe teatral, né? Se fala muito, né? Classe teatral. Existe isso, né? Tipo, na É, prática. eu gosto de ter uma visão otimista, né? Não boba, mas otimista, assim, até Sim. porque é a minha profissão, que eu gosto tanto, que eu escolhi, que eu tenho certeza dela, tenho paixão mesmo, né? Nessa pandemia, tive mais ainda. Acho que tem um monte de problema, mas amo mesmo, né? Assim, eu não tenho dúvida, sabe? Assim, então, eu quero acreditar, há sim coisas, mas elas não são feitas. As discussões, por exemplo, faltam discussões sobre o público, sobra discussões sobre editais, as pessoas querem, e eu entendo também, né? Porque a gente não tem políticas públicas, é isso que eu acho que esse gancho é muito bom. Não, a gente não pode confundir políticas públicas com editais. Então, como há uma falta de políticas públicas, boas políticas públicas eficazes e contínuas, e políticas públicas para uma sociedade, então eles dão edital, dão edital, dão edital. E a Uhum. gente está aceitando edital porque a gente precisa. E só que a gente está deixando de discutir o mais importante, que é exatamente o caminho, o futuro, tudo. E uma dessas discussões é o público. O que acontece? Né? Por que a gente não tem? Por que está afastando? Claro que tem peças que têm público. A gente sabe, tem peças que lotam. Mas, assim, que público é esse de teatro? A gente sabe que é um público muito pequeno. Se você olhar as estatísticas, que eu não sei de cor, é claro, eu sei, mas tem pouquíssimas pesquisas. Mas essas coisas de número, nossa, eu trabalho com planilha, tudo, mas guardar número. Mas é assim, é um percentual mínimo da população que vai a teatro. Sabe? É mínimo mesmo. Não é nenhuma elite, porque aquela elite que tem dinheiro, não sei se é o público, sabe? É um grupo de pessoas talvez mais intelectualizadas, ou mais. Tem um grupo, tem pessoas que gostam de teatro, mas é o mínimo. Então, assim, falar sobre isso, eu acho que é a primeira coisa. A gente tem que falar como é que a gente chama, criar mecanismos para buscar público. A gente tem condições, é como você falou agora, você mesmo falou, a gente hoje tem internet, tem tudo, meu Deus, a gente tem tudo. Então, o que acontece? Acontece de ações muito particulares, sabe? Trabalho de formiguinha. Você Então, acha assim, que os artistas estão abertos a falar sobre isso? eu não sinto eles abertos, eu não sinto uma preocupação. Eu posso estar muito enganada, mas eu não sinto isso como preocupação. Nessas oficinas assim de produção, né, que eu fiz agora com a Marcela e fiz as primeiras, né, Marcela Horta e as primeiras com o ator e produtor Sérgio Mastropasqua, nós falávamos muito isso, a falta de preocupação, sabe, em buscar o público. Como é que a gente pode fazer? O que está acontecendo? A Qual é o problema? importância disso, né? Se você perguntar para uma pessoa, eu já escutei muito isso, teatro é caro, mas teatro é caro? A pessoa nem sabe o preço do teatro, porque tem teatros aqui em São Paulo muito baratos, e tem muitos gratuitos, inclusive. Se você for no Centro Cultural CCSP aqui, os ingressos são baratíssimos, Sim. os ingressos de Sesc são baratos. Normalmente, é difícil. Quais os ingressos são mais caros? De musicais, né? Mas os ingressos, normalmente, eles não são caros, mas é uma verdade, não é uma verdade, é uma ideia, né, que se colocou e vira. Teatro é muito caro, teatro tem todos os argumentos para não se ir em teatro. Ah, não gosto, é chato. Nunca foi, mas é chato, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar mesmo, acho que é o momento de buscar. É o momento de fazer parceria com escolas, já que a gente não tem um Estado, né, uma política Sim. que faça isso,
a gente tem que fazer, mas eu não sinto agora, e eu vou dizer, eu não nem culpo os nossos colegas, a nossa área, nossa categoria, né? Porque nesse momento a gente está vivendo um problema seríssimo, né? Da pós-pandemia. Então está um momento muito turbulento. Agora a gente não sabe nem quem ficou direito nessa área, né? Assim, chegaram os PROACs Expressos Labs que deram ufa, né? Assim, a gente montou muita coisa bacana, muito espetáculo legal mesmo, deu um respiro aí para muita gente. Mas a gente não sabe o que essa pandemia fez, além das tristezas, né, das mortes, de todo mundo que a gente perdeu, e dos familiares, tudo. A gente não sabe como é que vai ser isso, assim, né? O retorno está voltando de uma forma muito desordenada. Sim. Mas eu sinto que isso é uma coisa que a gente deveria falar. Mas eu sinto que a categoria, a classe teatral, assim como a sociedade, ela está muito apática. Ela está muito apática, dá uma sensação de que as pessoas apanham e continuam apanhando, e elas não revidam, sabe assim? Não está assim, não, gente, vamos para a briga, vamos ver o que é isso. Claro, com algumas exceções. Eu acho que isso... Não, desculpa, que eu vejo muitas pessoas também, parece que tá todo mundo tentando se salvar, né? Assim, não tem, isso não é uma prioridade neste momento, né? Assim, como vamos nos articular em conjunto, enquanto classe. Eu acho que cada um tá tentando, né, salvar a né? pele. E isso é muito coerente, né, com esse momento. Sim. Essa coisa do coletivo é muito... Exatamente, as pessoas estão muito no seu próprio grupo, né, no nicho, tentando salvar mesmo, né, tentando... Os editais são, né, uma forma, fazer edital. Eu fiz, só para explicar aqui, eu fiz uma pergunta no meu roteiro para a Selene, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão dessa políticas públicas, editais, e eu perguntei para ela, que eu na verdade falei para ela, que eu ouço muitos artistas, diretores falando, eu tive que fazer assim por conta do edital. Então, eu tive que fazer nesse prazo porque eu tinha que cumprir com o edital. Se eu tivesse mais tempo, teria ficado melhor. Então, eu vejo muitas pessoas se acomodando um pouco nesse discurso do edital, né? E não se responsabilizando por aquele produto, não como produto, né? Claro, mas estou falando como produto final de um trabalho, né? De um processo. Sim. E eu vejo pessoas não se responsabilizando por aquilo. E aí a minha pergunta foi se, de fato, os editais são estruturantes, né, para o teatro hoje, ou se também estamos reféns deles, né? Então, queria saber a sua opinião sobre essa discussão. A resposta é sim para tudo, né? Assim, eles Exato. são estruturantes, sim, eu acho que são necessários, né? Como eu falei, eu nunca produzi fora do Brasil, mas eu acredito que no mundo inteiro exista, enfim, subsídio, leis de outras, né, que não sejam parecidas com a nossa ou parecidas com a nossa, mas é muito difícil hoje em dia a gente viver exatamente como eu falei, como a gente vivia antigamente, que era de bilheteria. Eu acho que essa é uma realidade que dificilmente volta, essa conta não fecha, né? Então, há de se ter mesmo apoio de várias formas, e os editais são meios, né? Eles são formas de viabilizar projetos, né? Eles foram feitos, inclusive, para pessoas que têm pouco recurso e acesso a patrocínios, por exemplo. Os editais eles chegaram muito nesse momento, porque tem pessoas que conseguem patrocínio, tem pessoas que já têm os trabalhos de grupo, então tem várias questões, só que isso foi se perdendo e foi criando, eu acho que os editais, de uma certa forma, criaram uma distorção no mercado, que é isso que você falou. A coisa que eu mais odeio, a palavra que eu mais odeio é cumprir. A gente tem que cumprir, tipo assim, vamos fazer logo, sabe? É horrível essa palavra cumprir. Você perde, inclusive, eu acho que, sei lá, o teatro fica esquisito, assim, né? Nesse ponto de vista, assim, nesse sentido, né? De cumprir, eu tive que fazer porque o prazo do edital era esse, né? E tem muita coisa, os editais engessam mesmo. Eu entendo que é dinheiro público, lei de incentivo também engessa,
porque é dinheiro público, você tem que tomar muito cuidado, tem regras, mas eu acho que agora o que aconteceu foi uma distorção, porque agora o que está acontecendo, e vou dizer, vamos deixar um pouquinho de lado a pandemia, né? O PROAC Expresso Lab, agora a gente está num momento bem diferente, que parece que eu estou falando, não, gente, teve que acontecer, isso salvou muita gente passando fome, então eu não estou nem falando desse momento. Mas o que acontecia é aquilo que eu falava assim, nossa, eu não sabia que eu queria fazer, eu queria tanto fazer teatro, e na verdade o que eu faço é edital, né? E eu acho que os jovens que estão entrando no mercado agora é uma realidade, é normal, eles nem estranham isso, porque eu reflito, porque como eu vivi em outra realidade, agora não estou dizendo que era melhor, que eu não sou assim, essa coisa do saudosismo, era melhor antes, não é bem assim não. Aliás, eu acho que não, sabia? Não era melhor antes. Eu acho que é melhor sempre agora. Mas a gente podia avançar muito mais. Porque a gente tem recursos que a gente não tinha antes. Só que, enfim, aí é uma discussão assim. Inteligência de usá-los, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem, nossa, atores sensacionais, jovens, assim, impressionantes. Enfim, mas o que eu acho é que isso causou essa coisa, essa normalidade na cabeça de quem está entrando. Hoje, você entrar fazer teatro é quase que isso. Qual é o edital que eu tenho que fazer, entendeu? Assim como... E eu acho que a gente tem que pensar também de uma outra forma. Quer dizer que se os editais acabarem, a gente não faz mais teatro? Vamos dizer que os editais, a gente vai criar outra forma. Sim. Então, por que não se pensa também, né? Outras maneiras. Eu não consegui, não aprovei. Olha, existem, por exemplo, a maioria das pessoas faz projetos pensando já nos editais. É outra distorção. Você não tem um projeto, fala assim, bom, eu vou colocar esse projeto, isso até, ok, esse projeto aqui é para o Zé Renato, esse projeto aqui é para o PROAC. Não, a pessoa pensa assim, o que o edital Zé Renato gosta e costuma aprovar? Isso não dá certo, viu? Isso aí também, esse pensamento, sabe, é meio... eles gostam disso, olha, os últimos que ganharam tinha isso, então eu vou procurar isso. Então já não tem aquele pensamento assim, o que eu quero fazer? Né? Que autor que eu quero contar? Que história que eu quero contar? Eu quero... Então, essa coisa que é riquíssima, né, no teatro, ela vai se perdendo por conta dos editais. Você vai fazendo, aqui, ó, sei lá, o Fomento gosta que eu apresente isso. É que o Fomento é uma coisa bem especial, mas o PROAC gosta que a gente ofereça uma contrapartida assim, uma assim. Então, começa a ficar uma coisa tão premeditada, e esses projetos, se não passam, jogam fora. Acabou, não conseguimos. Qual próximo, sabe assim? Então, eu acho isso é um problema, isso é uma distorção, isso é muito... eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir. O teatro não pode ficar refém, ele está refém, né? Volto a dizer, não agora, mas ele está refém disso. Né? E a gente tem que criar formas. Eu acho que políticas públicas seria uma forma, uma cobrança de melhores políticas públicas, e não só pedir um número maior de editais, sabe? A gente não precisa só ficar pedindo, implorando. Se eles agora vão lançar o edital, então isso é uma festa. Não, gente, isso não está certo. É outra coisa. Eles estão... Isso, inclusive, joga assuntos que são muito mais importantes, muito mais relevantes, muito mais profundos, para debaixo do tapete, enquanto está todo mundo, né, fazendo seus editais. E me coloco nisso, tá? Eu não estou falando, tirando, porque eu também escrevo editais, eu também sobrevivo. Uma das formas, né, de sobrevivência são os editais, né? Claro. Não, e outra coisa que a gente tinha falado também, que eu acho importante repetir, é a questão da gente deixar isso mais explícito para o público. Né? Assim, então, o que são editais? Como se faz teatro hoje? Para quem não tem essa distorção de que os artistas não trabalham e só ficam, né? Então, mamando nas tetas do governo, né? Como a gente tem. Mamando nas tetas. Então, como é importante a sociedade como um todo ter uma noção, assim, básica de como a cultura, né? Como o teatro daquela sociedade também está sendo construído, né? Porque uma distorção também que eu sinto às vezes é que a gente...
eu acho, né, eu já ouvi pessoas que não fazem teatro falando isso, como o teatro parece que é feito para quem faz teatro, né? E não, o teatro um tesouro da sociedade, né? Daquela determinada cidade, daquele determinado bairro. Então, como também transformar isso na cabeça das pessoas, sabe? E eu acho que é a gente deixando mais explícito como funciona, né? E essa parte dos editais eu acho muito importante, que tem uma distorção muito forte, né? Eu acho eu acho que o contato próximo mesmo, aproximar o jovem do teatro é fundamental, em todos os sentidos. Contar para ele como acontece, de que forma nós fazemos teatro, de que isso é fundamental para toda uma sociedade, e principalmente agora para os jovens. Porque tem uma geração aí que chega uma hora que você fala, entendeu? A pessoa não vai ouvir, não quer ouvir, e é mais intransigente, você não consegue. Né? A gente viu cenas aí, né? Sei lá, na Paulista, em tantos lugares, de coisas assim que você fala assim, não dá nem para discutir com uma pessoa dessa. Né? Mas é claro que eu acho que a sociedade tem, sim, eu sinto uma forma muito passiva da classe, no sentido, ela escuta isso, ela fala assim, não, a gente não tem que brigar, a gente não tem que entrar nessa. Tem sim, eu acho que tem sim, tem que responder, mas aí vai ficar no mesmo que eles gostam de violência, eles gostam de falar isso. Mas você não pode deixar, entendeu? Dizer que a sua profissão é isso, não é lixo. Sim. Né? Ela é importante para uma sociedade, ela é importante para toda a sociedade. Se essa sociedade não acha que teatro é importante, ela está doente. Eu fiz essa pergunta, eu conversei com a Georgette Fadel, eu ainda nem postei no Infoteatro, vou postar logo menos, mas eu perguntei para ela como confiar, assim, nós atores, como a gente confia que o nosso trabalho é importante, se nem a sociedade que a gente vive, o nosso entorno, ou o nosso chefe do executivo, o governo no geral, se nem eles legitimam, né, essa profissão. Aí ela perguntou, mas você tem dúvida de que é importante? Aí eu falei, não. Aí ela falou, então é um primeiro passo, né? Da gente realmente saber. A gente tem que ter essa certeza, né? A gente tem que ser, quando a gente tem essa certeza, a gente passa para qualquer pessoa, né? A gente move o entorno, há um movimento, quer dizer, é isso. E esse trabalho de formiguinha, né, que você falou, acho que de conversando com as pessoas. Mostrando, apresentando, trazendo, né? Assim, agregando. Exatamente. Né? Agregando, é fazer trabalhos e você vai mostrar para a pessoa aquilo que, né? O primeiro, eu nunca vi teatro, então venha ver, venha assistir. Né? O que a gente faz? Vamos falar com escolas, vamos falar. Eu não sei, eu acho que cada produtor, não é só um produtor, mas normalmente o trabalho de comunicação de uma peça, de um modo geral, é de todos. Né? Você hoje é isso, a gente tem todas as ferramentas para atingir. Gente, aqui na internet a gente pode atingir o esquimó. O esquimó lá no iglu dele, ele pode receber uma mensagem nossa. É só a gente entender, é por isso que eu acho tão importante a gente entender dessa tecnologia, né, que eu me dei mal hoje. Né? Assim, você vê como é que elas derrubam. Você vê como elas derrubam a gente, mas eu sou fascinada por tecnologia, né? Assim, sou mesmo. Eu acho que é um mundo. Você agora abriu essas lives, o teatro online tão falado, né? Assim, tão polêmico, falado, mal falado, criticado, né? Eu entendo que está todo mundo cansado também, mas se isso não tivesse acontecido, sim, se a gente não tivesse, como é que seria a nossa vida de 2020 até hoje? Exato. Né? E qual o alcance disso? Nós tivemos, eu fiz o Condomínio Wisniewski, né, uma temporada online, e a gente teve pessoas, a gente fazia um bate-papo, né? No final, a Clara Carvalho, que é a diretora, o elenco que você conhece, Felipe, né, todo mundo. A gente fazia uma conversa. De repente, eu estou vendo um grupo conversando com a gente, perguntando coisas com muita curiosidade. E aí eu acho que é claro, não lembro quem perguntou, vocês são de onde? Aí eles falaram, era um grupo de teatro do interior do Sergipe. E eu assim, pensei, onde que a gente teria essa oportunidade de conhecê-los? Sabe? E aí a gente começou a conversar, e ele falou, meu professor que indicou. Não é sensacional, assim? Quer dizer, quando? A gente não conheceria nunca se não fosse o teatro online. Então, assim,
Mas não é que eu sou apaixonada e quero fazer teatro, só teatro online agora. Não, mas eu acho que a gente tem que pensar Sim. nessa ferramenta, sim. Agora, sim, eu quero levar isso para os projetos, né? Uma forma de redemocratizar, né? Um Exatamente. eixo, né? Rio-São Paulo, que fica muito, muito São Paulo, né? Das peças, Sim, grandes mais ainda, né? grupos. E, Exatamente. Selene, passando para aquela parte mais prática, será que a Tá. gente podia conversar um pouco sobre o que é exatamente a produção de uma peça de teatro? Quais as etapas dessa produção? Para que as Tá. pessoas fiquem a par e saibam do que a gente está Olha a falando. responsabilidade, hein? Vamos lá. Bem, claro, isso daqui vai ser bem simplificado, né? Mas só para ter um Não, apanhado geral. não, eu espero saber, né, passar isso, assim, mas a gente lida tanto com o dia a dia, né, que você vai pensar assim, né, sobre. Eu até contei, né, que eu fui procurar no Google sobre o produtor teatral, eu procurei não cultural, coloquei Uhum. produção e produtor teatral. Gente, apareceu cada barbaridade que o produtor teatral era, como é que é? A responsável pela Escrituras? escrituração. Eu nem sei o que é Escrituração. isso, escrituração, pelas planilhas, pela não sei o quê. Eu falei, gente, olha, é a ideia, né, do que faz um produtor. Se nem o Um Google trabalho sabe, imagina. nem uma coisa totalmente burocrática, chata, e por isso essa ideia, né, de que as pessoas têm até hoje. Quanta gente fala assim, nossa, Deus me livre de ser produtor, a pior coisa do mundo. E eu penso assim, nossa, mas não é mesmo, sabe? Mas não é mesmo, assim, o produtor me dá uma infinita, mas, né, a gente falou isso já, uma infinitas possibilidades. O produtor, ele é responsável por toda a produção teatral, desde o início, né, a concretização, como realizar uma ideia, uma vontade, um sonho, aí a gente pode dizer que, né, e pode ser próprio ou de outras pessoas, né? Então, o produtor ele é responsável, por exemplo, desde ali, eu quero montar a peça tal, tenho essa vontade. Vamos dizer que seja uma idealização minha, é um projeto meu. Aí eu tenho, poxa, quero montar tal peça, eu quero falar desse autor. Aí começa dali, começa na cabeça mesmo, né? Qual é o passo seguinte? Eu tenho que viabilizar. Como que eu consigo viabilizar esse projeto? Quais as nossas ferramentas? Nós temos as leis de incentivo, né? Que aí são E os viabilização patrocínios. financeira, né? Nesse caso. Exatamente, viabilização. Porque para você montar um espetáculo, você tem que ter uma viabilização financeira que seja, desde a vaquinha, que hoje tem, né? A vaquinha, alguns fazem esse tipo de financiamento coletivo, né? Que chama. Tem as leis de incentivo, que são as leis federais, estaduais e municipais, né? Que é a antiga Lei Rouanet, que hoje é Lei de Incentivo à Cultura. E nós temos os editais, que a gente falou tanto, né? Os editais que são, aqui em São Paulo, os PROAC, que são muito conhecidos, mas tem outros, né? Nós temos o Prêmio Zé Renato, de teatro, né? Falando mais aqui de São Paulo, o Rio de Janeiro tem a lei de incentivo, a lei, se eu não me engano, eu já fiz um projeto por lá, que era a lei de incentivo municipal, que é muito utilizada. Aqui a nossa lei de incentivo municipal mudou agora para a Promac, né? Já tem uns 2, 3 anos, é o Promac. Enfim, a gente tem algumas maneiras. E tem esse financiamento coletivo, tem, por exemplo, aí tem algumas não vou falar venda é muito, mas tem uns projetos diretos, né? Por exemplo, o SESC, né? O SESC é muito importante, é um grande viabilizador de projetos. Então, o SESC, ele patrocina, né, a montagem de uma peça. O SESC São Paulo é assim, você se apresenta lá, aqui projetos novos normalmente, pode ter acesso a projetos de outras cidades vindos para cá, mas o SESC não patrocina, por exemplo, se eu fiz uma temporada em São Paulo e vou fazer uma temporada no SESC aqui, ele não faz isso, tem que ser inédito. Então, o SESC é um grande viabilizador. E tem outros também, né? Tem instituições, tem a APA, tem diversos projetos. Então, você tem que ver para onde você vai, o que você acha que você faz, o que você acha que aquele projeto você pode fazer tudo, você pode fazer a lei de incentivo, você pode fazer um edital, e normalmente a gente faz assim.
né? A gente pega um projeto e a gente escreve um edital, a gente faz lei de incentivo, né, para captação. Então, assim, essa é a viabilização. A partir da viabilização, viabilizou, conseguiu um patrocínio, meio patrocínio, uma parte do patrocínio, vamos montar. Aí começa a parte da produção. A produção normalmente é conhecida como, por padrão, a gente dá o nome, né, da produção, a gente divide a produção em 3 fases: pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é onde você faz todo o planejamento, é onde você vai contratar as pessoas, quem vai fazer parte da equipe técnica, quem vão ser os atores, essa coisa, quem vai fazer a trilha, é todo o seu planejamento, né? Onde vai ser a sala de ensaio, onde vai ser o teatro, né? Enfim, tudo. Aí, quando você entra na produção, é a execução da produção. São os ensaios, você faz figurino, faz cenário, é a execução. Estreia, temporada. Isso seria uma produção. E o que é a pós-produção? É o fechamento disso, é o encerramento. Prestação de contas, relatório, clipping, que é tudo que saiu na imprensa. Então, é o fechamento, né? É o encerramento disso tudo. Aí depois o projeto pode ter vida longa, circulação pelo Brasil, circulação pelo Estado, faz um projeto entra no circulação da APA, faz, enfim, inúmeras coisas, faz SESCs do interior, então o projeto pode continuar, ele depende, né? Eu gosto de trabalhar com projeto, assim, eu gosto de trabalhar que tenha vida longa. Eu não gosto de projeto, eu acho triste, sabe? Para você fazer um projeto, ele viver 2 meses e morrer, né? Eu acho assim, gente, tem que ser mais, né? Você tem que aproveitar, mas até para ele se aprofundar, né? Assim, nossa, claro, porque o projeto muda, né? Ele amadurece, as pessoas amadurecem, assim, ele é outro quando termina uma temporada, então ele vai partir para uma segunda coisa. Se você viaja, é mais ainda. Porque você aprende, você tem sabe assim, você pega uma coisa de viagem, de fazer em espaços diferentes, públicos diferentes, então assim, você sabe, é um outro tipo de amadurecimento. Eu acho tão importante isso, sabe, ter vida longa, enfim. Sim. E é isso, então, basicamente é isso. E produtores, quem são os produtores? Tem vários tipos de produtores. Não são todos produtores, por exemplo, que escrevem projetos, mas é uma coisa que um produtor costuma fazer. Normalmente, a gente tem também, assim como pré-produção, produção e pós-produção, a gente também dá nomes aos produtores, que é aquilo que eu falei, que isso, de uma certa forma, para mim, na hora do pega para capar, eu não tenho muito essa hierarquia, sabe? Assim, para mim, produção é produção. Mas existe o diretor de produção ou o coordenador de produção, o produtor executivo e o assistente de produção. Então, por exemplo, a Marcela começou comigo como assistente de produção. Mas eu falei assim, não tem nem sentido, assim, você é produtora executiva. Eu lembro que ela comemorou, falou, ai, que legal, sou produtora executiva. Tipo assim, eu fui promovida, mas não mudou em nada, a gente trabalha igual, entendeu? Assim, eu sou diretora de produção, mas eu peço opinião para ela, e eu tenho a Marcela, e tem também, assim, quando dependendo da demanda, a gente tem que contratar mais pessoas. Sim. Isso vai acontecer agora, com os projetos que se encavalaram, né? que pararam antes da pandemia, projetos que estão saindo agora, resultado dos editais. Então, essa equipe vai ter que aumentar um pouco, né? Até para dar conta, né? Senão seria impossível. Mas existe essa hierarquia, e como eu falei, essa hierarquia é muito mais para projetos maiores, assim. O projeto, de uma forma geral, tem essa coisa do diretor de produção, mas eu tenho eu prefiro trabalhar de uma forma mais democrática, sabe? Eu acho legal falar com todo mundo, ou dividir, sabe? Claro que tem decisões que às vezes a gente que tem que tomar. Uma vez, na live com o Ariel, né? Ariel Canal, que também é produtor. Sim, conheço o Ariel. Não, só para quem... A gente fez o condomínio juntos, sim, né? Mas a gente conversou na live dessa questão, os atores que fazem, né, coisas que uma produção faria. Então, sei lá, enfim. E aí eu perguntei para ele o que, na opinião dele, é mais profissional, né? Assim, se é cada um ter uma função. Então, isso seria mais profissional, né? Algo utópico que a gente gostaria de atingir, um objetivo, né, de uma produção. Ou se não, se o interessante é justamente esse trabalho em conjunto. O que você acha, assim? É isso que você estava falando, né, de alguma forma. Não sei, depende.
do projeto? Depende do projeto. Eu acho que tem eu gosto da participação de todos, assim, eu gosto desse trabalho em conjunto, que todos participam, todos opinam, porque Sim, você acaba convivendo com as pessoas. O teatro faz isso, né? Você acaba numa produção convivendo mais com a sua equipe, com o seu elenco, do que com a sua família. Então, é normal. Eu gosto muito de que todos participem, de que todos opinem, mas é claro que, e assim, é importante também o ator saber não ficar esperando que tenha, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo. O ator saber organizar a roupa dele, não precisa ficar dependente de uma camareira, sabe? Que tem projeto que não tem. Agora, é claro que se um projeto tem uma camareira, tem um contra-regra, tudo, a camareira vai fazer o trabalho dela, o contra-regra, mas assim, no correr, as pessoas se auxiliam muito, sim. sabe? As pessoas se auxiliam mesmo, assim, é legal, assim, se eu estou vendo que tá alguém, um contra-regra, já aconteceu tantas vezes isso principalmente em circulação, sabe? Uma vez numa produção que eu fiz, era um rapaz que ia desmontar o cenário inteiro. E era uma coisa absurda. Ele ia levar assim umas 6 horas sozinho. E eram coisas, mas muita. Eu e mais uma pessoa ficamos ajudando lá. A gente ajudou no que pode. Era minha função? Não era função. Mas, sabe, eu acho que é uma coisa mínimo que você está vendo. Então, assim, tem produções, né, como a gente citou, musicais, que aí tem funções muito definidas, ninguém nem chega perto de outra. E no teatro que a gente faz, eu acho que tem uma mescla disso. Claro que você não pode entrar, atravessar o trabalho do outro, que também tem isso. Eu não posso me intrometer, né? Chegar, sei lá, para o operador de luz e mexer na mesa dele, Uhum. ou não sei, sabe? Eu não posso fazer isso. Acho que tem uma questão de respeito também, Sim. E acho né? Eu não que posso invadir, né? Invadir. Mas eu acho que esse auxílio, essa coisa conjunta, eu gosto muito, sabe? Assim, de estar trocando e dividindo com toda a minha equipe, sabe? Eu acho que é minha equipe, assim, elenco, técnicos, é minha equipe. Eu acho que é sim. bacana você e é uma forma de cuidar, né? Porque quando você troca com a sua equipe sente que é um espaço de troca, é um espaço de acolhimento nesse sentido, de carinho, Sim. né? De confiança. Eu acho isso, assim, que aí, assim, é isso, também depende da produção. Depende muito da produção. É como eu falei para você, Natália, tem produtor, olha para você ver a quantidade de coisas, tem produtores de trabalhos próprios, Uhum. né? Tem produtor que só produz trabalhos que ele idealiza. Eu fui assim, mas há muito tempo que eu não faço um trabalho que eu idealizei. Eu sempre sou, agora quase, não, 100%. Eu sou contratada por pessoas que me convidam. Mas à medida que eu tenho aquele trabalho comigo, assim, aí eu acho que um diferencial é que eu tomo aquele trabalho para mim. É quase como se fosse meu, né? Assim, eu tenho que me aproximar, me apaixonar por aquele trabalho e ter até o cuidado, né? Porque não é meu, não é uma idealização minha. Mas eu cuido, eu quero cuidar como se fosse, sabe? É tão importante. E eu acabei essa coisa da minha, eu ainda quero voltar uma hora a idealizar. Aí sim, né? Quando você pergunta assim, não, eu trabalho de atriz, eu não tenho nenhuma pretensão assim, sabe? Uhum. Essa coisa de atriz é como se fosse outra vida. Mas a produzir projetos próprios, eu penso em voltar sim. É que agora não tem espaço, sabe? Sim. Assim, muitos projetos com muitas pessoas e que eu amo, assim, que eu adoro, né? E, Nossa, enfim, Helene, que aula sobre produção. Não, mas é verdade, porque é um apanhado geral muito forte, assim, muito é, bom. Então, queria te agradecer muito por ter olha, vindo pela segunda vez. não, eu é que agradeço muito. Eu acho que você faz um trabalho sensacional. Essa coisa que eu já vi em todas as suas lives de falar como trazer o jovem. Essa preocupação eu não vejo em outros lugares. Eu acho isso sensacional. Se tivessem mais pessoas fazendo esse trabalho, talvez a gente teria uma outra sociedade, sabe? Que é uma preocupação. E assim, a primeira coisa é isso que você faz, é falar como fazer, Uhum. né? A primeira coisa é dizer. E eu não vejo ninguém mais dizendo. Então eu acho isso incrível. Com certeza você salvou umas alminhas aí. Você deve ter levado algumas pessoas que vão ao teatro por sua causa, né? Ai, Assim, deve ser, né? Assim, seus colegas, e aí os colegas dos colegas, porque é uma coisa que às vezes nem você tem mais a noção disso.
E isso é muito importante, né? Já que a gente não tem, né, as instituições não fazem isso, a gente tem que fazer. Então, eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal. Obrigada, tipo, de verdade. E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito em todas as conversas que eu fiz, enfim, nos últimos meses, que é o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Se fosse para dizer uma coisa hoje, o que seria? Nossa, é tão difícil. Eu vi isso quando você perguntou e eu não sabia, assim, de verdade, o teatro me ensinou tudo, assim, tudo da minha vida, né? De bom e de mal, assim, e que não é ruim. Não é ruim, né? Não é ruim você encarar coisas difíceis também, né? O teatro, ele me trouxe tudo, assim. Ele me trouxe tudo, ele me traz ainda, por mais que às vezes eu reclame, né? Falo que droga, que não sei o quê, isso, não sei o quê, não, a gente reclama, né? Mas eu posso reclamar, eu não deixo que ninguém reclame, sabe? Assim, ninguém pode falar mal do teatro. Assim, eu posso falar mal do teatro, mas outros desconhecidos eu não deixo. É tipo mãe, né? A mãe pode falar do filho, mas não outros, né? Então, assim, eu acho que o teatro me trouxe tudo mesmo, a vida que eu tenho. Eu vivo de teatro, né? A minha visão de mundo talvez seja isso. Acho que o mais importante é como eu vejo o mundo, né? E eu vejo muito o mundo através do teatro, das coisas que eu vejo. Eu penso, por exemplo, eu sou apaixonada por dramaturgos, por autores. Todos os dramaturgos que eu vi, que eu fiz, eu levo alguma coisa. Então, por exemplo, tem coisas na minha vida que acontecem, eu lembro de determinadas coisas, por exemplo, do Shaw. Eu falei, caramba, olha só, o Shaw era um gênio. O Mamet, algumas coisas que eu falei assim, puto, o Mamet falava isso. Sabe, assim, isso é uma coisa que está incorporada em mim. Às vezes é uma frasezinha, ou uma ideia, uma cena inteira, né? Assim, eu carrego para minha vida mesmo, né? Então, eu considero, pode ser uma coisa muito boba, né? Assim, falar meio boba mesmo, né? Falar assim que o teatro salva, mas no meu caso eu acho que o teatro salva mesmo. O teatro faz outras pessoas. É uma pena que a gente está assim, mas assim, o teatro salva, o teatro ele traz uma evolução no ser humano, no sentido, não é nem evolução de ser melhor que os outros, né? Uma evolução no sentido disso, de pensamento, de você eliminar preconceitos, né? De você pensar, mas por que eu estou pensando isso? Por que determinada pessoa está fazendo aquilo? Então, o teatro, você falou em uma palavra só, né? Eu falei 500 mil. Não, pode ser. O teatro, na verdade, eu considero, e volto a dizer, Natália, que com a pandemia, todos nós, né, tivemos tempo suficiente para pensar muito, né? Muito tempo para pensar. E isso reforçou muito a minha. Porque eu podia ter falado assim, eu incorporei outras coisas, estudei muita coisa, outras coisas, para incorporar no teatro. Mas eu não tenho dúvida alguma sobre a minha decisão. Nenhuma outra profissão que você ganharia 3 vezes mais. Não é mesmo. Eu reclamo que eu ganho mal. Eu acho que o teatro paga mal. Mas eu nenhum, sabe assim, falar assim, mas você não quer, você não gosta. Não, é a decisão que eu tomei, é a decisão mesmo que eu sabe, reforçou, sabe, assim, quando você chega a um ponto da sua vida, deixa eu pesar o que deu certo, o que não deu certo, o que eu quero continuar. É isso aí que eu quero continuar, entendeu? Assim, com os problemas, com os erros. E para mim foi a decisão de começar. Olha só. Sensacional, tá vendo? É isso, né? Foi esse momento. É isso. Da pandemia, né? É isso aí. Muito bacana, muito legal. Obrigada pela conversa. Deu certo, hein? Deu certo, vou parar na Deu certo. E você vai ver um monte de gente, hein? Vai ver. Um monte de gente. Exatamente. Vamos bater no recorde. Eu mesmo pedindo, né? Vou parar aqui.